Milton Ratum. Experiências e lembranças cultural da Amazônia. Sem insônia, sem insônia. E do Oriente escreve pra gente, pra gente, pra gente. O livro Dois Irmãos. Obrigado, prezado irmão, de Manaus amazonense, de Manaus amazonense. Sem esquecer-se de relato de um certo Oriente, dois irmãos, cinzas do norte, órfãos do Eldorado. A noite da espera, pontos de fuga, por fim suas obras. Eu e tantos irmãos cidadãos sabemos que sua luta não foi em vão. Sabemos que sua luta não foi em vão. Obrigado, prezado irmão. Obrigado, prezado irmão. Olá, Manaus, Amazonas, Brasil. Hoje com mais uma história para contar em cada poesia, valorizando assim nossos escritores, nossos poetas, nossos artistas, autoridades, personalidades que muitos já fizeram e muitos estão fazendo ainda de obras, de legados para o nosso povo, para a nossa gente. Eu estou falando hoje, homenageando, tirando o chapéu para Hamilton Ratum, né? Não conheço pessoalmente, conheço através dos seus livros. Eu estou aqui com o livro Dois Irmãos. Esse livro aqui ele é lançado pela Companhia das Letras. Um livro muito bacana, fala da história de dois irmãos. Vale a pena você ler e ler também as suas outras obras. Ele tem esse e tem outras obras que eu vou falar agora aqui a pouco na sua biografia. Pois é, hoje nós estamos fazendo essa homenagem e agradecimento a Milton Ratum, esse manauara que nasceu aqui em Manaus, que é amazonense. Quem é Hamilton Ratum? Milton Assi Ratum nasceu em Manaus, dia 19 de agosto de 1952. É um escritor, tradutor e professor brasileiro radicado em São Paulo. Ratum é considerado um dos grandes escritores vivos do Brasil. Principais trabalhos: Relato de um Certo Oriente, romance, prêmios: Prêmio Jabuti 1990, Prêmio Portugal Telecom de Literatura 2006, Ordem do Mérito Cultural em 2008. Descendente de libanês, ensinou literatura na Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e na Universidade da Califórnia. Escreveu 4 romances: Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte. Esse último vencedor do Prêmio Portugal Telecom de Literatura e todos os 3 primeiros ganhadores do Prêmio Jabuti de Melhor Romance. E Órfãos do Eldorado. Seus livros já venderam mais de 200 mil exemplares no Brasil e fora, e foram traduzidos em 8 países, como Itália, os Estados Unidos, França e Espanha. Milton Ratum costuma, em suas obras, falar de lares desestruturados com uma leve tendência política. Em suas duas últimas obras, Dois Irmãos e Cinzas do Norte. Primeiros anos
nasceu na cidade de Manaus, no Amazonas, depois de estudos secundários na capital brasileira. Ratum mudou-se para São Paulo. 3 anos depois, ingressou na Universidade de São Paulo, cursando arquitetura e urbanismo. Foi perseguido ainda na FAO pelos DOPs da ditadura por envolvimento com o DCE da USP. Em 1978, passou a lecionar História da Arquitetura na Universidade de Taubaté, onde permaneceu até pedir o afastamento devido a uma bolsa de estudos que lhe havia sido concedida na Europa. Em 1980, viajou para a Espanha como bolsista do Instituto Ibero-Americano. Nesta década, viveu em Madrid e Barcelona, logo depois mudou-se para a França, onde cursou pós-graduação na Universidade de Paris. Carreira. Depois de concluídos os seus cursos superiores, Milton Ratum retornou para Manaus, onde passou a lecionar língua e literatura francesa na Universidade Federal do Amazonas. Relato de um Certo Oriente foi publicado quando ele tinha 37 anos. Titulou-se doutor em teoria literária na USP em 1998, quando sentiu-se insatisfeito com a política de Manaus e passou a morar definitivamente em São Paulo. 11 anos após a publicação do primeiro romance, Milton publica Dois Irmãos. Entre a publicação do primeiro livro e do segundo, publica diversos contos em jornais e revistas brasileiras e do exterior. Em janeiro de 2017, Dois Irmãos estreou em formato de minissérie na TV Globo, com direção de Luiz Fernando Carvalho e o ator Cauã Raymond, no papel de dois irmãos gêmeos radicados em Manaus. Esse é Milton Ratum, gente aqui da nossa terra, amazonense, né? Literatura e seu estilo. Ratum é conhecido por misturar experiências e lembranças pessoais com contexto sociocultural da Amazônia e do Oriente. O colunista Roberto Amorim considera a escrita de Milton Ratum possuidora de uma linguagem caudalosa e envolvente que faz o leitor sentir a força da boa literatura. Ele escreve muito bem, que diga o livro dele. Sua reputação. A partir do romance Relato de um Certo Oriente, Milton Ratum vem gozando de um reconhecimento muito grande por parte dos críticos e também dos leitores do seu país e do exterior. O primeiro livro, assim como o seu recente, Órfãos do Eldorado, são considerados por diversos críticos como obras-primas. Milton já foi chamado o escritor que coleciona prêmios, mas disse certa vez: não escrevo para ganhá-los. Novos trabalhos. As novas obras de Milton Ratum começam a ganhar novas fronteiras. 2 livros do escritor e um conto foram adaptados para o cinema. Os Dois Irmãos ganhou a minissérie exibida na TV Globo, já falei ainda há pouco, além de uma versão em quadrinhos lançada há pouco tempo. Aí vem os romances que ele escreveu, os contos. Eu escrevi aqui umas palavras, né, baseado nas suas obras, né? Obrigado, Milton Ratum, por suas obras. Obrigado por você ser de Manaus e ser amazonense. É isso aí, meus amigos. Peço que você se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, que a gente compartilha também para o Facebook. Uma história para contar em cada poesia. É um projeto educativo que valoriza nossos escritores do Brasil, do Amazonas, nossas personalidades, pessoas, os acadêmicos, pequenos escritores que estão começando e os grandes também.
E nós temos aí uma lista bastante grande para ir mostrando aos poucos. E eu pretendo gravar de 3 ou 2 vídeos por semana, porque a gente tem que estudar às vezes também a biografia da pessoa, a sua história e ser fiel também à história da pessoa. E sempre a gente vai alternando, colocando também as minhas poesias para que você possa conhecer. Peço que você nos ajude a se inscrever, compartilhar e levar adiante esse projeto que não é só meu, é um projeto aqui da nossa região, da nossa terra. Muito obrigado por sua força.